Hoje, vamos explorar um território familiar a todos, aquela sensação incômoda de ser um mero espectador na própria vida, incapaz de conter a raiva que fervilha dentro de nós. Já vivenciamos isso ou conhecemos alguém que está nessa situação, não é verdade? Agora, visualize esta cena. Você está tranquilo, e de repente, a raiva toma conta de tudo. Como lidar com essa fera indomável? É exatamente sobre isso que vamos conversar hoje. Prepare-se para uma jornada emocional repleta de revelações e dicas práticas que prometem transformar a maneira como encaramos esses momentos. Se você já se viu no turbilhão do "perdi o controle total" ou conhece alguém navegando por essa vibe, não pode perder este vídeo. Estamos prestes a desbravar estratégias para dar a volta por cima. Então, aperte o play e junte-se a nós nessa jornada, porque hoje é dia de abordar a seriedade sem perder a descontração. Vamos lá, rumo ao controle da raiva. É hora de compreender e agir. Era uma vez, em uma pequena cidade, um homem chamado Pedro. Ele vivia uma vida tumultuada, onde a raiva era como uma tempestade que ameaçava destruir tudo à sua volta. Pedro se via constantemente explodindo em acessos de fúria, prejudicando suas relações pessoais e sua própria paz interior. Certo dia, Pedro decidiu que era hora de dar um basta nesse ciclo de raiva descontrolada. Movido por uma determinação sincera, ele partiu em busca de orientação. Em sua jornada, Pedro ouviu falar de um misterioso mestre Zen, conhecido por suas habilidades em ajudar as pessoas a encontrar a paz interior. Sem hesitar, Pedro decidiu procurar o mestre. Ao chegar à tranquila morada do mestre Zen, Pedro se viu diante de um homem sereno, cujos olhos pareciam carregar uma sabedoria milenar. Sem muitas palavras, o mestre convidou Pedro a sentar-se e compartilhar sua história. O mestre, percebendo a sinceridade nos olhos de Pedro, decidiu ajudá-lo. Ele propôs 6 lições essenciais para controlar a raiva, guiando Pedro em sua jornada de autotransformação. Imagine um cenário fascinante no qual Pedro, em busca de equilíbrio emocional, encontra-se diante do sábio mestre Zen. Com um olhar penetrante, o mestre revela a primeira lição essencial, a observação silenciosa. Uma técnica poderosa capaz de mudar a trajetória de Pedro. A observação silenciosa, explicou o mestre, é como segurar um espelho diante da raiva. Sem julgamentos, sem autopunição. Apenas observar. Pedro, inicialmente cético, permitiu-se praticar essa técnica inovadora. Ao se deparar com a raiva, ele a viu não como um inimigo, mas como uma manifestação de suas emoções internas. Reconhecer a raiva sem reagir imediatamente tornou-se um divisor de águas para Pedro, abrindo as portas para um controle até então desconhecido. Ao encarar suas emoções com compaixão, Pedro começou a desarmar as bombas emocionais que explodiam em acessos de fúria. A observação silenciosa tornou-se seu escudo, permitindo que ele compreendesse a origem de sua raiva sem ser dominado por ela. Cada vez mais, Pedro se via ganhando controle sobre suas explosões emocionais. Como se estivesse aprendendo a dançar no ritmo das próprias emoções, sem ser arrastado pela tempestade. Aqui estamos, mergulhando mais fundo na jornada de Pedro. O homem em busca de controle emocional. O mestre Zen, com um olhar sábio e compassivo, desvendou a segunda lição vital, a respiração consciente. Agora, imagine Pedro descobrindo uma ferramenta mágica, uma espécie de varinha de condão que ele podia usar a qualquer momento para acalmar a tempestade em sua mente. A respiração consciente, o mestre explicou, não é só respirar por respirar. É uma dança com o ar, uma conversa silenciosa entre corpo e mente. Pedro, ávido por encontrar paz, começou a praticar a arte de inspirar e expirar profundamente. A cada suspiro, ele sentia a mente desacelerar, as ondas de calma inundando seus pensamentos. O que tornava essa prática tão mágica era o espaço que ela criava entre o impulso e a ação. Inspirando profundamente, Pedro encontrou um intervalo, um momento dourado onde a escolha se revelava. Antes dominado pelo impulso desenfreado da raiva, ele agora tinha a oportunidade de decidir conscientemente como reagir. Era como se Pedro estivesse segurando as rédeas de seu próprio destino emocional. Os suspiros tranquilos tornaram-se a trilha sonora da transformação de Pedro. A cada respiração, ele se via mais conectado consigo mesmo, mais capaz de enfrentar os desafios com clareza e serenidade. A respiração consciente não era apenas uma técnica, era a chave para abrir portas a um novo mundo de autocontrole. Ainda há muito a desvendar na jornada de Pedro. Então não desgrude os olhos da tela. Porque as lições do Mestre Zen estão apenas começando a revelar seu potencial transformador.
Agora, vamos falar sobre a terceira lição bombástica que o mestre Zen passou para o nosso amigo. Imagina o mestre apontando o dedo para Pedro e dizendo: meu caro amigo, você precisa ser amigo de você mesmo, você entende? Então, o mestre começou a falar sobre cultivar a compaixão consigo mesmo. Parece meio doido, não é mesmo? Mas vejam só, Pedro percebeu que ao invés de se dar uns tapas emocionais toda vez que sentia raiva, poderia tentar algo diferente. Reconhecer que a raiva é só uma parte dele, tipo um apêndice emocional, e que tudo bem sentir, isso sem precisar se xingar de tudo que é nome feio. O mestre estava ensinando a Pedro a ser amigo do próprio coração, mesmo quando ele estava meio doidinho. A partir daí, Pedro começou a aceitar suas emoções de maneira mais tranquila. A raiva não era mais um monstro assustador, mas apenas um hóspede temporário em sua mente. E isso fez toda a diferença. Pedro se via lidando com seus sentimentos de uma forma mais equilibrada, sem aquela briga interna constante. Agora, a gente vai falar da quarta lição que o mestre Zen tacou na mente do Pedro. A tal da aceitação do presente. É como se você estivesse na fila do mercado e a pessoa da frente resolve pagar tudo em moedinhas. A gente podia ficar puto, não é mesmo? Mas poxa, já que não dá para mudar a situação, por que não aceitar de boa? Então, o mestre explicou pro Pedro que a raiva, muitas vezes, é tipo uma ressaca do passado ou uma ansiedade pelo futuro. É como se a gente tentasse brigar com o tempo todo, e isso só deixa a cabeça da gente mais bagunçada que fio de internet. Pedro sacou que a raiva dele estava muito ligada a resistir ao que estava rolando agora. Foi aí que o mestre Zen ensinou o Pedro a deixar as coisas fluírem. Aceitar a realidade sem querer dar uma de super-herói tentando mudar tudo imediatamente. Era como se Pedro estivesse numa prancha, surfando as ondas da vida, em vez de tentar remar contra a correnteza. E olha só, isso trouxe uma serenidade que antes fugia do Pedro. Mais rápido que cachorro atrás de gato. Ele começou a perceber que aceitar o presente não era sinal de fraqueza, mas sim de sabedoria. É como se o mestre tivesse ensinado um truque para o Pedro enfrentar a vida com um sorriso no rosto, independente do que ela jogasse na roda. A quinta lição do mestre Zen pro Pedro foi uma verdadeira virada de jogo, e não estou exagerando. O negócio é o seguinte: expressão construtiva. Sabe quando você tá com muita energia acumulada, como um vulcão prestes a explodir? Então, o mestre falou pro Pedro que, ao invés de explodir por aí como um foguete descontrolado, ele podia canalizar essa energia de uma forma positiva. O mestre encorajou o Pedro a explorar diferentes jeitos de expressar suas emoções. Não precisa ser um artista famoso nem um atleta profissional. Pode ser através da arte, como pintar ou escrever, ou do diálogo, como abrir o coração pro amigo, ou até de práticas físicas, como uma corridinha ou uma sessão de yoga. O importante é encontrar um jeito que faça a energia fluir. Pedro começou a experimentar. Às vezes, ele soltava tudo numa folha de papel, outras vezes estava lá, batendo um papo sincero com os amigos. Até descobriu que fazer uns exercícios físicos ajudava a liberar aquela energia que estava dando um nó na cabeça dele. E o mais louco? Pedro percebeu que quando canalizava essa energia de forma construtiva, a raiva ia embora como se tivesse evaporado. Era como se o mestre tivesse dado uma varinha de condão pro Pedro transformar energia negativa em positiva. Então, você já pensou em soltar essa energia boa que tá aí dentro de você? A história do Pedro tá cada vez mais surpreendente, e ainda tem coisa boa vindo por aí. A sexta e última lição do mestre Zen passada ao Pedro foi uma verdadeira revolução, gente. Sabe aquele ditado olhar o copo meio cheio? Então, o mestre sugeriu pro Pedro dar uma turbinada nesse mindset com a gratidão diária. É como um exercício onde o Pedro começou a focar nos detalhes bacanas da vida, entende? Como aquele cafezinho de manhã, o sol se pondo, o sorriso de alguém na rua. O mestre mostrou pro Pedro que mesmo nos dias mais nublados, sempre dá para encontrar os raios de sol, literal ou figuradamente. Pedro começou a anotar essas pequenas bênçãos diariamente. Parece simples, mas a mágica aconteceu quando ele percebeu que a raiva estava perdendo espaço pro agradecimento. Era como se, ao olhar pro que tinha, Pedro desse uma banana pro que não tinha. Essa mudança de foco fez o coração do Pedro bater diferente. Ele parou de se sentir como um ator principal num drama da raiva e começou a protagonizar uma comédia de gratidão.
O mestre Zen tinha ensinado a Pedro que, mesmo nos dias nublados, sempre há algo pelo qual ser grato. Depois de absorver as lições valiosas do mestre Zen, o Pedro começou a sentir uma vibe totalmente diferente. A observação silenciosa virou tipo um superpoder. Quando a raiva dava as caras, ele dava uma pausa, observava aquilo como quem assiste a um filme e decidia não ser refém das próprias emoções. Imagina só, o Pedro virando quase um mestre Jedi das emoções. A respiração consciente virou o calmante natural do Pedro. Aqueles suspiros profundos não só acalmavam a mente, mas eram como um código secreto que ele usava para se conectar consigo mesmo. E sabe o que mais? O Pedro começou a ganhar uma paciência que nem sabia que existia dentro dele. A compaixão interior foi como uma luzinha de auto-amor que acendeu no Pedro. Ao invés de se julgar por sentir raiva, ele se abraçava emocionalmente. Isso fez um milagre na autoestima dele, entende? A raiva não era mais um monstro a ser temido, mas apenas um sinal de que algo estava pedindo atenção. Com a aceitação do presente, Pedro aprendeu a surfar na onda da vida. Ao invés de brigar com o tempo, ele dançava conforme a música. Os perrengues, em vez de irritar, eram vistos como parte da jornada. E isso trouxe uma paz que o Pedro nunca tinha experimentado antes. A expressão construtiva foi a válvula de escape criativa do Pedro. Pintura, conversa com os amigos, até os exercícios físicos. Ele não deixava a energia negativa se acumular. Em vez de explodir, Pedro extravasava de uma forma positiva, como uma fonte de boas vibes. E a gratidão diária foi a cereja no topo do bolo. Pedro começou a colecionar momentos felizes, agradecendo pelo simples fato de estar vivo. Isso mudou tudo, pessoal. A raiva foi substituída por uma gratidão que fazia o coração do Pedro transbordar de alegria. O resultado, o Pedro está numa vibe tão boa que parece até que ganhou na loteria. A raiva deu espaço para um cara mais zen, de boas com a vida. As relações dele melhoraram, o trabalho ficou mais leve, e o sorriso no rosto virou o cartão de visitas dele. E sabe o que mais? O Pedro aprendeu que essa jornada não tem fim. Ele está sempre lapidando suas habilidades emocionais, aprendendo mais sobre si mesmo a cada dia. A vida do Pedro não é mais um filme de ação cheio de explosões, mas uma comédia dramática cheia de gratidão. Então, pessoal, quem diria que as lições do mestre Zen iam fazer um estrago tão positivo na vida do Pedro, não é mesmo? Que tal trilhar sua própria jornada de autotransformação? Fica a dica do Pedro, e vamos lá ser mais zen e agradecer pelas coisas boas. Essa é a história épica do Pedro, e espero que ela inspire vocês a criar a sua própria história de sucesso emocional. Essa foi a história incrível do Pedro e suas lições com o mestre Zen. Espero que vocês tenham curtido essa jornada emocional tanto quanto eu. Se identificaram com alguma parte da história ou têm alguma experiência parecida, deixem aí nos comentários. Como você faz para se controlar em um momento de raiva? E se alguma dessas dicas vai te ajudar de alguma forma? Vamos trocar uma ideia e construir uma comunidade incrível. E se ainda não está inscrito no canal, não percam tempo. Se inscreva agora. Ativem o sininho de notificações para não perderem nenhum conteúdo novo. E não esqueçam de dar uma espiadinha nos vídeos que estão aparecendo aí em cima. Tem muita coisa boa rolando por aqui. Agradeço demais por terem acompanhado essa história até o final. Vocês são demais, e mal posso esperar para nos encontrarmos nos próximos vídeos. Até lá, muita paz, gratidão e que a jornada de cada um seja cheia de momentos zen.